trago uma cristalomancia mundial. Mas me diga uma coisa, como é que você está? Tá tudo bem com você? Tá em paz? Tá tranquilo? Me conte como tem sido os seus dias. Bom, meu povo, hoje eu trago um oráculo ancestral muito praticado pela minha etnia, que eu tenho muito orgulho de trazer, inclusive, esse tipo de mancia aqui no canal. Me sinto representando o meu povo ainda mais, viu? Vamos saber o que os cristais têm a nos falar em relação ao mundo. Vamos lá? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Uptcha, uptcha. Este oráculo também é uma representação do elemento terra, tá, meu povo? Oráculo, previsão mundial, oráculo. Muitas informações importantes já na primeira tiragem, na primeira caída. Bom, meu povo, eu não tenho uma pedra para todos os países do mundo, nem para os continentes, mas eu tenho algumas combinações de pedras que me refletem alguma região. Prestem bastante atenção na mensagem que o oráculo trouxe agora, porque ela tem tudo a ver com o que nós temos conversados de tempos para cá. A Rússia encurralada economicamente também falando. A Rússia encurralada também economicamente. O que eu vejo aqui, a Rússia encurralada, tá? Por questões comerciais. Nós sabemos que a Rússia ela sofre sanções, né? Inclusive dos Estados Unidos da América, teve os seus aditivos, os seus ativos congelados também para os Estados Unidos. Não estou falando de remessa financeira, eu estou falando de rota comercial. A Rússia encurralada. Ontem, na live de ontem, nós conversamos sobre o território marítimo, onde eu já venho dizendo há algum tempo, né, que o território marítimo ele será um ponto crucial em 2026 e é pelo território marítimo, é pela rota marítima que muitas questões vão acontecer. Inclusive o nosso Brasil também está numa rota de colisão diplomática pela nossa Amazônia Azul. O Brasil e Estados Unidos estão disputando a Amazônia Azul, que é uma faixa litorânea, certo? Perfeito. O oráculo me mostrou imediatamente a Rússia encurralada, tá? Eu acredito que toda aquela questão com o domínio da Groenlândia, mas questões que possam acontecer do outro lado, que já pegam outros países, venham a estourar a qualquer momento. Primeira mensagem, que é bem importante, tá? Perfeito. A segunda mensagem que tenho é o seguinte: nós veremos algumas questões voltadas à educação muito forte. Vamos refletir sobre as previsões que eu fiz no final do ano passado para 2026. Em 2026, nós temos um trânsito definitivo, que é a estadia
de Urano no signo de Gêmeos por 7 anos. E o que eu disse lá, quando eu fiz essas previsões? Eu disse que mudaríamos muita coisa dentro da educação, vai mudar muita coisa. Por que isso, Sara? Porque Gêmeos rege a educação primária, tá? O aprendizado inicial. Então, a gente pode considerar até o término do ensino fundamental. O ensino superior é assunto de Sagitário. Com Urano, por 7 anos, no signo de Gêmeos, algumas áreas vão passar por grandes transformações. Como a área de transporte, nós vamos ver uma evolução muito grande no contexto de transporte, e eu não estou falando de carros voadores ou trem-balas. Eu estou falando na metodologia de pagamento, em novos meios de transportes, em obras e escândalos nessa área. Vamos abrir um leque para pegar tudo. E também na educação, certo? Na educação. Temos mais uma questão que o signo de Gêmeos também rege, que é o comércio local. O comércio de bairro, a troca comercial. Então, esses assuntos, eles vão ser muito mexidos, não só em 2026, mas pelos próximos 7 anos. Só que nenhuma grande revolução é feita em um ano, ou nenhuma grande mudança é feita em alguns meses, nem no coletivo e nem na vida pessoal. A gente começa uma transformação e nós vamos ali dia a dia lutando por ela para que a gente consiga chegar a algum lugar, certo? Eu já vejo uma ou outra nação debatendo implementação ou de aplicativos, ou de aulas híbridas, ou de uma mudança dentro da tecnologia e da maneira de se educar. Claro, pessoal, são 7 anos até que a gente veja esse trânsito terminado, não vai estar tudo pronto. Veja bem, aqui no Brasil, nós estamos com a classe, os professores, por exemplo, muitos desatualizados, sem condições de trabalho, sem reconhecimento salarial. Então, nós veremos também muitas greves no setor ao longo desse período, sendo que, como Urano entrou em Gêmeos definitivamente, entrará agora em abril, definitivamente por 7 anos em Gêmeos, é em 2026 que começam isso, tá? Nós vamos ter debates certos, debate relacionado à educação, perfeito? Só que o que me mostra é justamente essa questão da tecnologia e educação. Como implementar, já deve ter muita gente trabalhando nisso, porque os trânsitos, eles trazem uma tendência. E quando essa energia, ela toma conta de todos nós, pessoas já foram tomadas por essa energia. Inclusive, é muito fácil você perceber isso na sua vida pessoal. Eu vou dar um exemplo, tá? No meu caso, eu fiquei de 2008 praticamente até 2024 sem fazer uso de nenhum tipo de tecnologia voltada à estética. Maquiagem eu parei de usar, sinceramente, eu não usava nada, nem brincos, muito dificilmente um brincozinho, uma coisa. E do dia para a noite, tá? Principalmente com os trânsitos de Plutão ali passando para Aquário, isso foi voltando e hoje eu me maqueio novamente todos os dias. Eu nem sei como é que eu fiquei tantos anos sem usar maquiagem. Percebe que a força astrológica, estou dando um exemplo muito bobo, muito simples, mas a força astrológica, a energia, ela impacta diretamente na vida da gente, ela faz a gente sentir coisas, ela faz a gente ter. Então, as pessoas mais sensíveis, principalmente artistas, cientistas. Quando eu digo artistas, é porque todo artista é médium. Um artista plástico, quando ele produz uma peça, um músico, quando produz uma música, isso tem uma inspiração espiritual. Nós chegamos onde chegamos por causa da inteligência e da inspiração. Imagina nos primórdios, né? Olhar para o pé de arroz lá na lavoura, né? Quem foi a primeira pessoa que olhou para aquilo ali? Isso, refogadinho no alho, vai ficar uma delícia. Tinha que descascar, tinha que fazer uma série de coisas. Então, tudo que a gente descobriu até hoje veio também por inspiração. E a astrologia, ela tem fortemente essa energia de nos inspirar de acordo com os trânsitos, certo?
Então eu vejo já alguns debates, já devem ter cientistas, já devem ter pessoas trabalhando em aplicativos, estudando, já devem ter especialistas, doutores fazendo isso por aí, né? Mas eu vejo alguns debates começando a acontecer muito em breve relacionados à educação, tá? E tecnologia em sala de aula. É claro que para que a gente possa usar todas as ferramentas de forma adequada, muitas vezes começam os problemas primeiro, que é o que muita gente não entende, né? Como eu disse há pouco tempo, a transição para a era de Aquário. A gente está vivendo o pior momento, porque a gente está vivendo o oposto do que Aquário prega, que é justamente a negatividade do signo oposto complementar, que é Leão. Então, às vezes, para arrumar a casa, a gente precisa tirar tudo do lugar. Então, não estou dizendo que seja uma coisa boa, mas estou falando que alguma questão nesse assunto venha acontecer muito em breve, tá? Muito em breve. As pedras fizeram uma imagem tão perfeita, mas tão perfeita, que eu seria capaz de reproduzi-la em um desenho. A morte de uma liderança política ligada à teocracia. A morte de uma liderança política ligada à teocracia. O cerco se fecha contra alguém. O cerco se fecha contra uma personalidade política, um chefe de Estado, um primeiro-ministro. É como se ele fosse obrigado a se retirar, tá? Uma renúncia, talvez, obrigada. Gente, eu vejo um terremoto na Europa, contudo parece-me ser no leste europeu. Eu não tenho certeza se é realmente no leste europeu, mas é num lugar frio e ermo. Então, num desses terremotos que acontecem em áreas não habitadas e talvez com neve, tá? Congelados. Então, por exemplo, saúde e tecnologia. Vai se debater muito durante os próximos 7 anos, né? O quão seguro é ou não usar as telas, segurança, né? Regularização das redes, entre outras coisas. Tudo isso, afinal, são os jovens que usam em maior grau as redes. E por que eu estou citando os jovens? Porque, mais uma vez, o signo de Gêmeos rege, né, as crianças e os adolescentes. Oráculo. Tchau. Morte por contaminação ou envenenamento numa instituição de ensino. Morte por contaminação ou envenenamento em uma instituição de ensino. Vamos ouvir falar sobre uma mulher que tem muito dinheiro, tá? Talvez a mulher mais rica do mundo, talvez a maior fortuna, a pessoa que ganhou a maior fortuna, alguma coisa nesse contexto vai aparecer. Olha, gente, a qualquer momento, algum acontecimento drástico na Rússia. Pode ser até o terremoto, tá? Não necessariamente que seja no contexto bélico. Claro que tem saído nos oráculos um assassinato, pegando uma pessoa, né,
Rússia, até o próprio Vladimir Putin numa situação de risco e de perigo. Hoje, dentro do contexto da geopolítica, ele é uma peça fundamental para que os Estados Unidos alcance o que quer. Não só ele, como a liderança máxima do Irã, da Turquia e outras localidades, México, Colômbia, Brasil, né? Brasil. Então, eu acredito até num contexto de um desastre, tá? Não desconsiderando o que os oráculos já vêm alertando a todos nós. Algum escândalo envolvendo uma instituição religiosa, num contexto de estudo. Pode ser um seminário, pode ser alguma escola religiosa, mas eu não vejo como uma escola tradicional, tá? Eu vejo como algo realmente ligado a jovens. Acredito que seja um seminário, tá? Eu vejo uma questão sexual, um escândalo sexual acontecendo a qualquer momento. Tem uma pedra olhando para mim, gente. Se eu chego no meu psiquiatra e digo para ele que tem uma pedra conversando comigo, acho que ele me interna. Eu vejo uma pessoa sorrindo nessa pedra. É uma pessoa carismática. Nasce uma liderança jovem estudantil, que se tornará um grande líder. Essa liderança nasce em 2026, que é um outro assunto que foi abordado nas previsões para 2026, por exemplo, em processos eleitorais mundiais, termos mais jovens. Se Gêmeos rege a primeira fase da vida, a gente vai ter uma tônica de grandes astros mirins, gênios, crianças superdotadas, mais jovens na política também, tá? E esse jovem que acabou de se manifestar aqui sorrindo para mim será uma grande liderança no futuro da geopolítica. Então vamos entender o que as pedras estão me contando, que meu psiquiatra não assiste esse vídeo. Pelo que eu vejo aqui, uma liderança jovem que aparece em 2026, não me fala a região, certo? É uma liderança estudantil. Essa liderança fará história. Eu vou dar um exemplo do que eu vejo aqui. Se fosse o atual presidente da República do nosso Brasil, eu estaria vendo o Lula lá atrás, entende? O Lula tem uma carreira assim. Foi um operário que começou ali e se tornou um homem, um nome importante a nível global, reconhecido por todo o mundo. O seu nome é conhecido em todo o mundo e é uma pessoa também influente no contexto da geopolítica, uma pessoa que é ouvida e não ignorada. O jovem que eu vejo nascendo em 2026 será um grande nome no futuro do mundo, dentro da geopolítica. Eu vou tentar descobrir em qual continente será que esse jovem começará a sua atuação.